Você tem a fé de Deus. Fala para o irmão assim: você tem a fé de Deus, irmão. Fala para ele assim: a fé de Deus está dentro de você. Tá bom? E aí a gente vai ler lá em Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. E o versículo 12 até o 14. Depois a gente vai ler do 20 até o 24, tá bom? Então, Marcos capítulo 11, versículo do 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. E aqui tem o título, né, desse trecho ali: a figueira sem fruto. Tá? Então diz assim, ó: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Bom, não era a época de frutos de figo, né, irmão? Não era. Tá bom? Então alguns historiadores, eles falam assim: ó, mas não era tempo de figo, que Jesus foi procurar figo lá. Só que outros historiadores dizem o seguinte: que se tinha folha naquela figueira, então provavelmente teria frutos. Era normal ter frutos se tinha folha. Tá bom? Por isso que Jesus foi. Na minha opinião foi isso. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca. Jesus falou: olha, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus deu uma palavra para aquela figueira: olha, nunca mais um homem vai comer fruto de ti. Vamos lá agora no capítulo 11 ainda, né? Versículo 20. Aí o título dessa parte aqui fala o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Amém? Então, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos lá em Romanos ainda, capítulo 10. Depois a gente volta para aí, tá? Romanos 10, versículo 13, versículo 14 e versículo 17, tá? Ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14: como porém invocaram aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha só: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como que essas pessoas vão invocar alguém que elas não creram? Não vai invocar. E como crerão naquele que nada ouviram? Eles não ouviram. Como que eles vão crer? Porque para crer precisa primeiro. O que precisa primeiro? Ouvir. Então você vai ver hoje como a Bíblia ela é tão minuciosa, né? Que ela não se contradiz, mas ela vai ligando a mesma coisa, falando do mesmo assunto e conectando tudo. Ainda no versículo 17: e assim
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Vamos voltar lá em Marcos 11 e vamos orar. Marcos 11, vamos ficar no versículo 22. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que nós estamos aqui. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor olhe os nossos corações essa manhã. Nós temos sede de Ti, temos fome da Tua palavra, fome da Tua presença. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nos alimenta hoje, Senhor. Leva a Tua igreja, Senhor Deus, a pastos verdejantes. Guia, Senhor Deus. Guia, Senhor Deus, as águas tranquilas. Senhor, as fontes do Teu Espírito. Guia as águas tranquilas. E traz refrigério, Senhor Deus, para a alma. Cura a alma dos Teus filhos aqui. Tem gente, Senhor Deus, que tem a alma machucada, que precisa de cura. Cura, Senhor Deus. Nós cremos que a Tua bondade vai nos seguir todos os dias. Todos os dias a Tua bondade vai nos seguir. Até o fim dos nossos dias na terra e na eternidade. Amém. Bom, irmãos, nós lemos lá então Marcos capítulo 11, vimos lá do versículo 12 até o 14, quando ele fala então da figueira, não tinha fruto. Jesus, o que Jesus fez? Ele deu uma palavra para a figueira, falou: nunca mais vai acontecer. A gente fala no versículo 14, fomos no versículo 20, porque no versículo, nesse meio, não vai falar sobre esse assunto, mas aí no versículo 20 ele volta no mesmo assunto, porque os discípulos vão lá e perguntam para Jesus, né? O Pedro, né? Ele vai e fala para Jesus: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou todinha. Amaldiçoar ao contrário de abençoar, quer dizer, ele deu uma palavra naquela figueira, e aquela figueira secou a raiz dela, secou tudo. Olha aí que a gente vê o poder da palavra, não é verdade? Jesus chegou e falou aquilo para aquela figueira, e aí ele continua então no versículo 22, ele fala assim para o Pedro, assim: olha, tem fé em Deus. Quando Pedro falou aquilo, Pedro ficou admirado daquilo que aconteceu. Poxa, foi ontem, estava com as folhas aqui tudo bonitinho. Jesus falou e agora o negócio secou tudo. E aí quando ele chega, Jesus chega e fala assim: olha, tende fé em Deus. Aqui parece que é para a gente ter a fé, a nossa fé em Deus. É isso mesmo. Ter a nossa fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Tende fé em Deus. Bom, quando a gente olha para esse texto, alguns estudiosos da Bíblia, dos textos gregos, né, quando fala da linguagem grega, ele diz que existe uma outra tradução que poderia ser dada a esse versículo. Então, ao invés de colocar "tende fé em Deus", Jesus deve ter dito para Pedro: se você tiver fé do tipo de Deus, se você tiver fé do tipo de Deus, aí Jesus ele fala isso, que existe uma fé que não é uma fé humana, é uma fé do tipo de Deus. É dessa fé, essa fé criativa, né? Essa fé que você tem, a fé de Deus está em você. Por isso coloquei esse tipo na palavra. Ela funciona e ela está em você. Tende a fé do tipo de Deus. Fala assim: tende a fé do tipo de Deus. Jesus então fala isso,
Logo que Jesus fala para eles ter essa fé do tipo de Deus, ele passa a explicar o significado disso. Ele começa a explicar, porque ele sabe que os discípulos já vão questionar ele. O que é essa fé do tipo de Deus? E a fé do tipo de Deus é aquela que o homem crê com o coração e fala com a boca. Guarda bem isso. A gente crê com o coração e fala com a boca. E a gente fala com a boca o quê? Aquilo que a gente crê no coração. Se você falar com a sua boca aquilo que você não está crendo no coração, essa não é a fé de Deus. Essa é a fé humana. Ela até funciona, mas a gente precisa de um novo nível de fé. Uma fé que ela não é daqui dessa terra. Uma fé que ela é sobrenatural. E ela vem do Senhor. E ela está dentro de nós. Jesus ele demonstrou aquele tipo de fé por quê? Porque ele creu que aquela palavra que ele disse era realidade para aquela figueira. Por isso ele funcionou. Ele chegou, ele falou, ele deu uma palavra que ele acreditava no coração. Não adianta, por exemplo, a gente chegar aqui, às vezes nós fazemos, né, falamos algumas palavras aqui, fala isso, fala aquilo, é importante a gente falar para a gente gravar, para a gente aprender, para a gente entender. Mas tem gente que pensa que é só falar. Mas a fé de Deus não é só falar. A fé de Deus, ela tem que estar conectada àquilo que está no nosso coração. E porque Jesus creu naquela palavra que estava no coração dele, ele falou aquilo que ele acreditava. Esse é o tipo de fé, então, o tipo de fé que Deus ele usou para criar o mundo. Quando a terra era sem forma e vazia, a Bíblia está lá em Gênesis. Ela fala, e Deus disse. Não é isso? E Deus disse. E ela vai falando várias vezes que Deus está falando. E conforme Deus falava, as coisas iam sendo criadas. As coisas iam sendo criadas. Vamos lá em capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus. Versículo 2, versículo 3. Olha, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Como que os antigos tiveram um bom testemunho? Noé, Moisés, como foi? Pela fé. Foi pela fé. E a gente sabe que a fé do tipo de Deus, ela recebe no coração e fala com a boca. Ela crê no coração e fala com a boca. Aí ele fala assim, olha, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Lá em Gênesis está escrito isso. Hebreus confirma isso, dizendo, olha, o universo não foi só a terra, o universo foi formado pela palavra de Deus. Quer dizer então que o universo foi formado pela palavra, por aquilo que Deus falou. De maneira que o visível veio a existir. Aquilo que não existia passou a existir. Das coisas que não aparecem. Então tem muita coisa que, por exemplo, está aqui no nosso meio aqui, que a gente não vê, mas está aqui. O oxigênio, por exemplo, que a gente respira, ele está aqui no nosso meio. A gente não vê ele, mas sem ele a gente não vive. A gente precisa do oxigênio, não é verdade? Mas a gente não vê. Mas alguém estudando descobriu que ele estava aqui. Mas a palavra de Deus já falava sobre isso. Vamos lá. Então, o tipo de fé de Deus, Deus usou então a palavra para criar o mundo. Aí a gente vê o quanto que a palavra é importante. Vamos voltar lá em Marcos de novo, capítulo 11, o versículo 23 e o 24.
É importante a gente ir voltar para você entendendo a lógica disso. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo em oração, quanto em oração pedirdes. Não é tudo, irmão. Jesus estava dizendo para aqueles irmãos, os discípulos, que aquela fé que ele tinha tido, eles também tinham. Jesus ele afirmou, ele falou como que era que funcionava no versículo 23. No versículo 24 ele fala: olha, por isso eu digo para vocês que tudo quanto pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo quanto pedir. Tem alguma coisa que a gente não pode pedir para Deus? Tem alguma coisa? Sim ou não? Não. Tudo quanto pedirdes. Jesus então estava dizendo para eles que eles tinham aquele tipo de fé. E você tem o mesmo tipo de fé que Jesus tinha acreditado. Eu tenho o mesmo tipo de fé que Jesus tinha acreditado. Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, verso 3. Talvez você pense assim: mas será que eu tenho esse tipo de fé? Bom, você tem. Só que será é uma dúvida. E aí está te atrapalhando essa dúvida. Entendeu? É essa dúvida que a gente tem que tirar do coração. Vamos lá. Romanos 12, 3. A Bíblia vai dizer aqui: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus fez. O quê? O que Deus fez? Repartiu a cada um. Amém? Deus ele repartiu a cada um. Bom, esse texto aqui foi escrito para a igreja de Romanos. Então era para todos os cristãos. Não tinha algum cristão em Roma que essa palavra não fazia efeito para ele. Era a mesma palavra. A mesma palavra que era para os outros, era para todos eles. Deus então repartiu. O que Deus repartiu? O que Deus repartiu? Uma fé. Uma medida de fé. Deus deu para cada um. Não pense além disso. Vai até onde a sua fé alcança. Amém? Vai até onde a sua fé alcança. Então tem gente que às vezes ele quer fazer as coisas, mas a fé dele não alcança aquilo ali. Deus te deu uma fé para você alcançar certos lugares. E essa fé ela pode crescer na sua vida. Então você tem a fé do tipo de Deus. E por que eu posso garantir isso? Porque Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Amém? Vamos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então a gente é salvo pela graça, mas é de acordo com a fé. Isso não vem de vós. É o que? É dom de quem? Deus. Dom de Deus. Tá bom? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é um dom de Deus. Quer dizer que Deus dá a salvação de graça. Mas essa salvação de graça todo mundo tem?
Não, ela é mediante a fé. Então precisa de fé para poder receber essa salvação. Mas o que eu quero frisar com você é que se é um dom de Deus, é uma dádiva. Ele está dando. O que ele dá? Ele não vai pedir para você uma coisa que ele não te deu. O que ele dá para a pessoa ser salva? Fé. Então, a gente viu, primeiro, que ele repartiu para cada um uma medida de fé. Segundo, agora a gente vê em Efésios. Que ele dá a fé. É um dom de Deus. Então ele deu a fé. Vamos lá em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, como que acontece? A fé, ela vem. Então não é eu que vou à fé, é a fé que vem para mim. Tá certo? Então eu não preciso ir em busca dela. Ela vem para mim. Ela vai me encontrar. Por isso que nós podemos garantir que fé não é um pensamento positivo, apesar da fé não ter pensamento negativo. Mas o positivismo, ele é uma coisa humana. E é importante, é necessário? Pode sim. A pessoa pode usar ela. Mas a fé do tipo de Deus, ela vem para a gente. Vamos ver então, olha só. A fé então ela é repartida, uma medida para cada um. Em Efésios 2, ela é dada, certo? Então eu não preciso buscar ela é me dada. Terceiro, ela vem. A fé vem. Se ela vem, eu não preciso buscar. Então a gente tem 3 motivos aqui, dizendo para a gente que a fé já está em nós. Por isso Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, você crendo, você vai receber. Vamos lá em Romanos capítulo 10, versículo 8. Bastante texto da Bíblia hoje, hein? Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha só, a palavra, ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Ela está em ti. Ele está dizendo lá para os irmãos de Roma: a palavra já está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que a gente prega. Vamos comparar esse texto com Marcos capítulo 11, versículo 23. Vamos o 11, 23 de novo. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, se alguém disser a este monte, então qualquer um que disser tem que fazer o que? Então a fé tem que fazer o que, irmãos? Tem que falar. Você tem que falar. Se você tem medo de falar, então a fé ela não chegou nesse ponto. Tem gente que tem medo de falar, e aí você não fala. E a fé ela tem que falar. Jesus está dizendo que tem que falar. E Jesus falou para aquela figueira. Ele deu uma palavra para ela. Então, se a gente quer que a fé ela flua através de nós temos que falar. Fala para o irmão, tem que falar, irmão. E aí, o que mais que ele fala? Olha só: disser a este monte,
e não duvidar. Na onde? No coração. Por quê? Porque a fé, ela começa no coração. Ela começa no coração. E aí ela flui através da boca, olha só. Não duvidar no coração, mas crer. Crer que se fará, tiver fé que se fará o que se diz. O que é diz? É de novo? Falar. Entendeu? Então olha só, a sua boca, ela tem que falar daquilo que está no seu coração. Essa é a fé de Deus. Essa é a fé do tipo de Deus. Se não tiver nada no coração, a pessoa pode falar o que quiser. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas é a fé de Deus atuando? Não. Porque a fé de Deus, do tipo de Deus, ela é certa. Ela não erra. Ela acontece. Vamos lá. Não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Então, o princípio básico da fé do tipo de Deus, os discípulos então aquele dia lá, que Jesus começou a ensinar para eles, o que Jesus estava ensinando para eles? Que eles precisam de crer com o coração e confessar com a boca. E esse é o princípio básico da fé. Crer com o coração, confessa com a boca. Crer com o coração, confessa com a boca. Vamos lá em Romanos capítulo 10 ainda, versículo 9. A gente lê o versículo 8. Vamos ler de novo o versículo 8, olha. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, Paulo está dizendo assim, olha, a palavra que nós pregamos, ela está agora perto de ti. Foi falada a palavra está perto de ti. Está na tua boca e aonde? No coração. Está certo? Na boca e no coração. Versículo 9. Aleluia. Se com a boca confessares Jesus como Senhor, olha só, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no coração, de novo coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha como é fácil ser salvo. Será salvo. Creu? Pode mandar? Tem outro aqui? Pode mandar. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, serás salvo. Se crer com o coração, será salvo. Se confessar com a boca e crer com o coração. Se apenas confessar com a boca, sem crer no coração, será salvo? Não. É salvo mediante a graça de Deus. Mas como que é a graça de Deus? É mediante a fé. E como que funciona a fé? Tem que crer no coração e confessar com a boca. Se não crer com o coração, pode falar o que quiser, não é salvo. Esse é o princípio básico, então, da fé. Vamos ainda no versículo 10. Olha só. Você viu aí, ó, se com a boca confessar Jesus como Senhor e Salvador aí, no coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Com o coração. Ele vai explicar por que isso. Porque com o coração se crê para a justiça. Jesus disse lá em Marcos 11 que você tem que pedir, mas crer. Não pode duvidar naquilo que você crê. Se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vou usar outro microfone.
deixa esse aqui, depois ora por ele mais tarde, tá bom? Brinca não, fica todo mundo calmo aí. Vamos lá, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está vendo de novo? Confessar, crer com o coração. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se eu perguntar para você hoje aqui, se eu perguntasse para um de vocês, geralmente todo mundo vai ter a mesmo tipo de resposta. Se eu perguntar para você, quando você foi salvo? Não vou perguntar que dia. Vou perguntar, quando você foi salvo? O que você me responde? Se alguém fizer essa pergunta para você, o que você responde? Você vai falar do quê? Eu aceitei Jesus. O dia que você aceitou Jesus, nesse dia você foi salvo? Sim ou não? Sim. Pois é. Geralmente é isso que as pessoas respondem, tá? Você diria isso. Mas se eu te disser que você já foi salvo há mais de 2000 anos, você acredita nisso? Sim. Essa é a verdade. Você não foi salvo agora, Alex. Você não foi salvo no dia que você se converteu. A salvação já está disponível para você. Pastor, quer dizer então que eu não preciso aceitar? Não estou falando nada disso. Você está falando então que todo mundo está salvo? Não estou falando isso. Eu estou falando que lá na cruz, todo mundo foi salvo naquele dia. Porque Jesus, ele não morreu por mim, ele morreu pelo mundo todo. Jesus morreu por todo mundo. Então a salvação já aconteceu há mais de 2000 anos. Mas quando que ela se tornou realidade para o Alex? No dia que ele creu com o coração e confessou com a boca. Aleluia. Entendeu? Mas a salvação já existia. Você entendeu? A salvação dele já existia. A sua salvação já existia. Você foi chamado por Deus para a salvação. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus criou o homem para a salvação. Ele é salvo. Só que a salvação, além dela, ela pertence a todos. Mas o que a Bíblia fala? Que ela é pela graça mediante a fé. Então, no dia que a fé entrou no seu coração, a salvação se tornou uma realidade para você. Entendeu? A salvação então se tornou uma realidade, porque você creu e você confessou. A salvação então pertence a você. Todo homem então tem direito legal. Vamos lá no versículo 10 de novo, olha só. Vamos ao versículo 9, Romanos 10, o 9 e o 10, vamos lá. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. O que é justiça? Direito legal. Você é justificado pela sua fé, porque você creu. Creu em quê? Na justiça que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não é mediante as suas obras. E a gente vai entender por que é uma dádiva de Deus aqui. Com o coração se crê para a justiça. Então precisa ter o coração. O coração precisa de entender. A fé, ela tem que ser uma fé inteligente, que entendeu o que Jesus fez por ela na cruz. E aí com a boca se confessa a respeito da salvação. Então todo homem tem direito à salvação. Ele ouve a palavra, ele crê na palavra, ele confessa com a boca e ele recebe a salvação. Assim funciona a fé. Só que essa verdade
Quando a verdade é pregada, a fé ela surge. Então olha só, a palavra está sendo pregada, tem pessoas ouvindo. A fé vem como? Pelo ouvir. Aí a pessoa começa a ouvir aquela palavra. Ela ouve aquela palavra e ela começa a entender aquela palavra e ela começa a crer no coração. Então foi dada a palavra para ela. Tá certo? Foi dada a palavra para ela. Como que ela vai crer se ela não ouviu? Não é isso que o Romanos fala? Não tem como ela crer se ela não ouviu. Porque para ter fé precisa de ouvir. Quando ela ouve, ela crê. Aquilo está sendo dado para ela, está sendo dado para ela é a palavra. E aí quando ela crê, ela confessa e a salvação então se torna real. Vamos lá, o versículo 13 de Romanos aqui ainda. Ele fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocar naquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que a gente tem que pregar a palavra. Entendeu? Para que haja fé. Sem a palavra não vai existir essa fé do tipo de Deus. A gente prega a palavra. A palavra está sendo dada para a pessoa. É de graça. Ela não tem que pagar nada. Ela recebe. Ela crê com o coração. Deus repartiu uma medida de fé para todo mundo. Ela recebe aquela medida de fé no coração através da palavra. Ela confessa com a boca e ela recebe a salvação. Se ela falar, se ela crer com o coração e ela falar para o monte, sai, precipita-te no mar, vai acontecer. Se ela, aquilo que ela estiver falando, condiz com aquilo que está no coração dela. Vamos lá. Então, quando a gente aceita com reverência e sinceridade, colocando em prática a palavra de Deus, a fé vai acontecer. Porque a fé vem. Fala assim, a fé vem. Ela é dada, ela é repartida, ela vem. Eu não tenho que fazer força. Eu não tenho que fazer força para ela. Ela vem. Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Eu creio com o coração, por isso eu falo. Também nós cremos, por isso também falamos. Ele está falando nós quem? Nós da igreja. Nós todos. Ele está falando, olha, tendo porém, está falando para a igreja lá de Corinto, olha, vocês têm o mesmo espírito da fé. Está escrito, eu creio, por isso eu falo. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu confesso. Se o coração crê, ele confessa e ele é salvo. Também nós cremos, por isso também falamos. Mesmo espírito de fé. Fala para o irmão, você tem a fé, irmão. Então deixa eu mostrar uma coisa para você. Fé não é uma coisa forçada. Entenda isso de uma vez por todas. A fé, ela não é forçada. Não é forçada. Quando seus filhos estão longe de casa, pensa aqui,
Quando seus filhos estão longe de casa, você tem que escrever para eles e falar assim: ó, não esquece que você tem que respirar depois que você sair daqui. Você precisa falar isso para eles? Sim ou não? Não. Por quê? Porque enquanto ele tem vida, ele vai respirar. Ele só para de respirar se a vida sai dele. Logicamente que existem casos na medicina, a gente sabe, que às vezes a pessoa ela sofre algum acidente, alguma coisa, fica na UTI, e aí depois quando ela vai voltar, ela precisa passar por uma terapia. Para ela fazer o quê? As pessoas dizem que ela tem que, parece que, reaprender a respirar. Porque ela perdeu, porque aconteceu um acidente. Um dia também aconteceu um acidente com a gente. Quando Adão e Eva, eles pecaram lá no jardim do Éden. E essa falta de respiração foi passada a toda a humanidade. Todo mundo perdeu essa vida de Deus. Mas Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, se tornou homem, foi para a cruz, morreu, e ele disse: está consumado. E aí ele fala: olha, que todos aqueles que recebessem Jesus, João fala, teriam o poder de se tornarem filhos de Deus, iam voltar a respirar, a vida de Deus ia entrar em nós. E quando a vida entra, ninguém precisa ficar falando para você que você tem que respirar. Por isso que eu não preciso. Qual que é a vida nossa? É a nossa fé. O justo viverá como? Pela fé. É pela fé que a gente vive. Quando alguém não tem fé, ele não tem vontade mais de viver. A fé é a vida de Deus dentro de nós. O justo, meu justo, viverá pela fé. Então a gente não precisa de mandar recado. Eu não preciso esforçar você a você ter fé. A fé, ela está em você. Você só precisa acionar ela. Assim como seus filhos continuam a respirar, mesmo que eles estejam longe de casa, você também respira longe de casa, longe dos céus. Ainda a vida está dentro de você. Eu não preciso encorajar você a ter fé. Você só precisa de colocar ela em prática. E aí vem esse negócio da palavra. Por quê? Porque a gente crê com o coração e a gente fala com a boca. A gente crê com o coração e a gente fala com a boca. E você já percebeu como as suas palavras, elas se tornam realidade na sua vida? Você já percebeu como as suas palavras se tornam realidade na sua vida? Sim ou não? Sim. Eu lembro que eu falava, quando eu estava no exército, eu vinha do exército, e aí meus irmãos, cunhados, eles estavam construindo casas, fazendo as suas coisas, construindo a vida deles. E às vezes eu era chamado para trabalhar em uma função, mas eu tinha ficado a semana toda no exército, saudade da igreja, saudade dos irmãos, saudade de bagunçar com os jovens, porque eu era bagunceiro também igual a vocês, Gostava de uma bagunça. Tem algum irmão aqui que quando você foi jovem você não gostava de bagunça? Tem algum aqui? Tem? Não? Parece que todo mundo gostava de uma bagunça, Então não critique o jovem não, porque o jovem gosta de bagunça. Você já foi jovem, tá bom? E aí eu vim aí, meus irmãos então, cunhados, olha, vamos lá, ajuda a gente lá e tal. E eu falava: olha, eu não vou lá não. Eu vou para a igreja, eu vou tocar com o pessoal, eu vou ensaiar aqui, Eu toco desde os 13 anos, eu toco na igreja, os 13 anos de idade. Então sempre tive esse compromisso com essa questão da música. Nunca deixei de tocar. Sempre que me foi dada a oportunidade para tocar, eu não perdia tempo, eu ia tocar. É uma coisa que Deus me deu. E eu gosto, e eu faço com prazer. E aí
Chegava e falava isso para eles falavam: olha, um dia você vai precisar da gente para construir sua casa. E nós vamos te ajudar. Alguns falavam isso para mim. E o que eu falava para eles? Eu falava: meu, esquenta a cabeça não. Pode ficar em paz, porque a minha casa está pronta. Irmãos, eu tinha 18 anos de idade. Eu falava: ó, não esquenta a cabeça, a minha casa está pronta. Eu só não sei onde ela está. Mas um dia Deus vai mostrar ela. Então o que era aquilo? Eu estava crendo. No meu coração eu acreditava. Eu ia para a igreja, eu ouvia a palavra, eu acreditava naquilo que estava sendo pregado. A palavra ficava no meu coração. E aí eu acreditava naquilo, eu falava: a minha casa vai estar pronta. Na verdade ela está pronta. Um dia eu vou encontrar ela. Depois eu vou dar uma verificada nas datas que foi construída a casa que eu comprei. Porque quando eu tinha 25, 26 anos de idade, eu comprei a primeira casa nossa. Não sei como que eu comprei. Eu não tinha dinheiro, mas eu comprei. Não tinha dinheiro suficiente para isso. Empréstimos do banco estavam fechados. Época dos cruzeiros reais, como era? Cruzados novos. Eu sei que a moeda mudava todo dia de valor. Você lembra disso aí, Darcy? O que era isso aí? Hã? O RV, Unidade Real de Valor. Era o RV. Então todo dia você tinha lá a moeda, era tantas RV, aquela moeda ela mudava de valor todos os dias. E aí, igual cobra, né? E aí eu comprei, eu fui no banco, e eu não tinha conta no banco. Eu abri uma conta no Banco do Brasil, e o gerente, o nome do gerente Davi, fez um empréstimo para mim, e me ajudou a comprar aquela casa. Eu tinha um piano na verdade, não, aquele piano não. Eu vendi um saxofone que eu tinha. Telefones que a gente tinha naquela época, o telefone custava dinheiro. A gente ganhou 2 telefones de presente de casamento. Vendemos os 2. E o dinheiro foi se juntando. E Deus foi dando condições. E gente que me devia veio me pagar. E eu comprei a casa. E nunca atrasei uma parcela dela, sendo que eu comprei ela em 3 vezes. 3 vezes. Mas o que acontecia? A palavra. Fala por mim a palavra, irmão. A palavra é muito importante. Vai lá em Provérbios capítulo 6, versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Olha só, enredado quer dizer que você está preso, você caiu na rede com aquilo que você falou. Então há um poder, uma realidade quando a palavra é falada. Tem uma versão que diz assim: olha, és levado cativo com as palavras da tua boca. Quando você fala, você pode ser levado cativo. Quando você diz assim: eu não consigo, você já declarou que você não consegue. Quando você diz assim: olha, eu não tenho tempo, você mesmo já declarou. Quando a gente fala que não tem tempo, e quem fala que não tem tempo vai ter tempo mesmo. Quem fala que não consegue já está dizendo.
Já está dizendo que não consegue. Você mesmo falou, você está enredado com as palavras da tua boca. Se você falar assim, pastor, mas é difícil eu me libertar, você mesmo falou. Você está preso com a palavra da tua boca. É difícil eu vencer o pecado, você mesmo falou. Vai ser difícil. Eu não tenho recursos. Você disse. Você está falando. Você está enredado com as palavras da tua boca. Por isso que a fé, ela é, você crê aqui no coração, então bota para fora isso que você crê. A medida da fé que foi dada para você, coloca ela para fora. E ela foi dada para quê? Por que ela foi dada para você? Porque você ouviu a palavra. A fé veio para você porque você ouviu a palavra. A fé do tipo de Deus, ela vem quando a gente ouve. Ouve a palavra. Quando você diz então essas coisas ruins sobre a sua vida, o gigante da dúvida se levanta e amarra o seu coração. O gigante da dúvida vem e amarra o seu coração. E aí você fica com medo de falar. Com medo de falar. Tem gente que não casa. Por quê? Tem medo. Fala, não, pastor, funcionou até agora, a gente sem casar, a gente está junto também. Tem jovens com medo de casar e eles falam todos os dias. E eu não vou me casar. Deus me deu uma esposa. Mas, para mim receber essa esposa, eu um dia falei para Deus, eu tinha tido, durante a minha vida toda, acho que eu tive umas 2 ou 3 namoradas, que eu achava que seriam minha esposa, seriam a minha esposa. Eu fui namorar pensando que não seria, eu fui namorar pensando que seria. Um dia eu cansei de machucar pessoas e de ser machucado. E eu falei, Deus, eu não vou mais namorar. Não vou mais namorar. Eu peço para o Senhor que me dê, e quando essa mulher chegar, é uma esposa para mim casar. E foi aí que durante vários meses, quase anos, eu fiquei sem me relacionar, só me dedicando ao Senhor. De repente, meu pai ganha para Jesus a Ione. A Ione era a namorada do meu colega. Aceitou Jesus, falou, não quero mais saber de namorar. Cortou o relacionamento com ele. E ficou na igreja servindo o Senhor. Eu me tornei amigo dela, fui conversando com ela, e quando eu vi, eu estava apaixonado por ela. Pedi ela em casamento. Fui no segundo dia, eu estava me relacionando com ela, fui na casa do pai dela e pedi ela em casamento com o pai. O pai dela deu uma dura, mas eu fiquei firme ali. Falei, não quero casar com a sua filha. Ele falou, vamos ver. Me tornei um filho para ele. Tudo que esse amigo pedia, não tinha nada que eu não pudesse fazer por ele. Toda vez que eu tinha a oportunidade de servir ele, eu servi, como meu pai. Em 9 meses a gente se casou. Depois de 1 ano de casado, nós tivemos o nosso primeiro filho. E no dia que nós tivemos o nosso primeiro filho, 14 dias antes de Deus dar uma casa para a gente. Deus deu. O meu sogro ainda falou, meu, é muito dinheiro, será que vocês vão conseguir isso?
Eu disse o quê? O que eu falava? Eu falava, olha, um dia que Deus me mostrar, um dia Deus vai me mostrar. E no dia que eu cheguei em frente àquela casa, eu ouvi a voz de Deus, pela primeira vez na minha vida, a voz do Aldir, essa casa é sua. Aí o pessoal fez a música lá, essa casa é sua casa. Foi baseado nisso aí, né, gente? Brincando com vocês. Olha, aleluia. A derrota e o fracasso não pertencem aos filhos de Deus. Deus, Ele nunca nos criou para o fracasso. Deus fez da gente novas criaturas. Você não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu da vontade de Deus. Você nasceu da fé de Deus. Deus trouxe você à existência. Então você tem que crer. Crer no quê? 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nisso que a gente tem que crer. Maior é Ele. Deus, Ele criou o universo com as palavras, e palavras cheias de fé são armas mais poderosas do mundo inteiro. Elas são as nossas armas. E a chave para a fé do tipo de Deus é crer com o coração e confessar com a boca. Então, no nosso coração e nos nossos lábios, nós podemos nos tornar vencedores. Aleluia! Você pode se tornar vencedor com a sua boca, com os seus lábios, com o seu coração. Você pode se encher de palavras de fé. Por quê? Porque a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se você estiver cheio de fé, você vai falar palavras de fé. Se você estiver cheio de derrota, de aprisionamento, você vai falar isso a seu respeito. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, mais ainda com o nosso coração. Mais ainda com o nosso coração. O que Jó disse? Jó disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Não foi? O diabo, ele encontrou uma brecha na vida de Jó. Encontrou uma brecha na vida dele. O quê? Ele tinha medo. Ele temia. A palavra temer no hebraico, ela significa você se dobrar, você honrar alguma coisa. Por isso que a gente precisa da sabedoria, temer ao Senhor. Então é você honrar o Senhor. É o princípio da sabedoria. Quando você já viu que às vezes tem aquela coisa assim, um medo, uma coisa assim terrível, e a gente tem que tomar cuidado e não confessar com a boca, mas tirar aquilo do nosso coração. E às vezes nós estamos falando coisas, dizendo coisas, e aquilo ali vai. O que contamina o homem não é o que entra para dentro, mas é o que sai para fora. Isso que contamina a nossa vida. Nós temos que ser contaminados por fé. Nós precisamos de ter essa fé do tipo de Deus. Talvez a palavra tenha sido complicada para você entender. Eu espero que não. Eu tentei dar o meu melhor aqui. Mas a fé de Deus, ela está em você. Glória a Deus. Você tem tudo que você precisa. Pedro fala que a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente viver o cristianismo. Nós temos tudo para ser como Jesus. Você tem todas as armas que você precisa, você só precisa colocar em prática. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Jó. Alguém pode pensar assim: pastor, mas a minha vida parece estar igual a Jó. Então pode dar glória a Deus, porque Jó teve realmente uma vida difícil. Todo mundo se pega, né, naquele negócio. Jó passou por isso, por aquilo
Só que o Jó, ele era rico e ele teve uma vida dele mais rica ainda. Então, se você é Jó, fique em paz. Está garantido o seu futuro. A aposentadoria está garantida. Se você pensa assim, a minha vida é igual a Jó, então, ó, irmão, parabéns. Depois no final quer te dar um abraço. Fala, pô, parabéns, passa a unção para mim. Por quê? Porque Jó terminou 2, 3 vezes Deus multiplicou sobre a vida dele. Se ele fez assim, a Jó vai fazer na sua também. Aleluia. Feche os teus olhos. Pede para Deus para Ele dar revelação da vontade dele na sua vida. Pede para Ele dar revelação, mostrar para você. Espírito Santo, libera agora, Senhor Deus, libera agora. Libera, Senhor Deus, a tua palavra. Libera, Senhor Deus, os corações. Jesus disse para aquela árvore: nunca mais vai comer nada, nunca mais vai ter fruto aqui. No outro dia ela já estava vindo. Era a fé de Deus. Bota essa boca para funcionar. Creia com o coração e confessa com a boca. Aquilo que você tem no coração, fala com a boca.